Olá, paz lhe seja multiplicada. O meu nome é Tiago e seja bem-vindo e seja bem-vinda a este canal. Bom, no vídeo de hoje nós faremos uma breve meditação sobre marcas de uma verdadeira amizade. E aí, para início de conversa, para início de nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem bons amigos? É uma pergunta que muitas pessoas têm dificuldade de responder, não é mesmo? Mas vamos tirar o foco do terceiro e aproximar essa pergunta para mais perto de nós. E aí eu proponho uma nova pergunta. Qual é a pergunta? Você tem sido um bom amigo? Aí as coisas mudam, não é mesmo? Na verdade, existe uma dificuldade nas duas perguntas, de muitas pessoas responderem. Até porque muitas pessoas já não acreditam mais nos valores de uma amizade. Elas já não acreditam que possa existir amizade entre os homens. Existem pessoas que elas já foram tão decepcionadas nessa vida por confiar num outro ou confiar em uma amizade que elas já não acreditam mais. Existem outras pessoas também que utilizam, eu diria talvez de modo errado, um versículo da própria Bíblia onde que diz que maldito é o homem que confia no próprio homem para sustentar que entre os homens não há amizade, ou seja, porque não há confiança. Quando, na verdade, o versículo bíblico se refere, digamos, quando o homem coloca um outro homem no lugar de Deus para a sua salvação. Não que não possa existir amizade entre os homens. E a Bíblia mesmo, ela está repleta de exemplos de amizade que deram certo e que tem alguma coisa para nos ensinar. E um desses exemplos que eu gosto muito de falar é o exemplo da amizade de Daniel com os seus 3 amigos. Mas antes que nós possamos extrair do exemplo da amizade de Daniel com seus 3 amigos algumas coisas para nós, me permita primeiro trazer o cenário histórico que eles estavam vivendo, para que daí então a gente consiga entender algumas coisas, certo? O texto bíblico vai nos dizer que Daniel e os seus 3 amigos faziam parte de uma região de Israel que fora dominada pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E como prática militar desta época, eles levavam os sábios, os letrados, as pessoas que tinham uma certa influência de conselheiro, nos outros reinados para servir a esses reis. Nesses outros reinados foram levados então como cativos. Ocorre que num determinado dia, e nós não sabemos porquê, Nabucodonosor tem um sonho. E ele acorda tão frustrado com aquele sonho, tão perturbado com aquele sonho, que ele esquece qual era o sonho. Portanto, então, ele chama os magos, chama os adivinhos que o servia na época na Babilônia, para primeiro revelar qual era o sonho e depois dar a interpretação deste sonho. Só que eles não puderam fazer isso. Inclusive eles mesmos reconheceram que não havia homem na terra que poderia fazer aquilo que o rei estava propondo para eles. Nabucodonosor, diz-nos o texto bíblico, ficou muito furioso com aquilo, então deu um decreto de que se eles não revelassem qual era o sonho, todos eles morreriam, incluindo Daniel com seus amigos que faziam parte do conjunto de conselheiros, digamos assim, do rei Nabucodonosor. Quando Daniel soube disso, pediu permissão ao chefe dos soldados para que ele fosse introduzido na presença de Nabucodonosor e pedir para ele um prazo, porque ele de fato não teria revelação, mas ele servia a um Deus que poderia revelar, então, caso Deus quisesse, caso fosse do propósito de Deus, revelar então qual era o sonho e dar o seu significado. A Bíblia nos diz que Nabucodonosor então concorda, Daniel então sai e vai e encontra os seus amigos, seus companheiros e relata o que aconteceu. Agora, aí que nos desperta a atenção, e aí eu peço a sua permissão para ler alguns versículos que está de Daniel, capítulo 2,
versículo 17 e 18, que nos diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com restos dos sábios da Babilônia. Ou seja, nesse momento de dificuldade, nesse momento de aflição que todos eles estavam vivendo, Daniel se uniu com seus amigos para que juntos pudessem interceder a Deus para revelar o sonho e também a interpretação desse sonho. O que nós podemos ver aí como marca de uma verdadeira amizade é que no momento da dificuldade, no momento da aflição, os amigos de Daniel não lhe faltaram, eles estavam juntos. E uma outra coisa que me desperta muita atenção nessa amizade de Daniel com seus amigos é que eles tinham o mesmo propósito, eles tinham os mesmos ideais, né? É claro que na vida nem sempre nós vamos conseguir fazer amizade com pessoas que acreditam e creem na mesma coisa que nós. Aliás, às vezes é até saudável que nós tenhamos amigos que pensam diferente da gente, né? Mas é muito bom quando os mesmos princípios estão nessa amizade, né? Quando nós temos os mesmos princípios. Existe uma máxima por aí que diz assim: diga-me com quem andas que eu direi quem tu és, não é mesmo? Eu não gosto muito desse dito popular, mas a Bíblia diz que os maus costumes corrompem os bons costumes, ou seja, se você não for um bom influenciador na sua amizade, você corre o risco de, quando se relacionar com outras pessoas que não têm os mesmos costumes que você, dessas pessoas acabar te influenciando. Então é muito bom quando os nossos amigos têm os mesmos princípios. E isso não significa pensar da mesma maneira, né? Então são duas marcas muito bonitas que eu vejo nessa amizade. Eles tinham os mesmos princípios e propósito e eles se uniram, digamos assim, quando tinha esse momento de dificuldade, quando eles estavam passando por esse momento de dificuldade. O fim da história é que Deus revelou qual era o sonho e qual era o significado para Daniel e seus amigos, e eles foram livrados daquele decreto da morte. E acabou por aí? Não. Vejam que Daniel capítulo 2, versículo 49 nos diz. Ele diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Ou seja, quando Daniel foi beneficiado pelo favor do rei, por ter ele revelado o sonho e o seu significado, ele não se esqueceu de seus amigos. Ele pediu então para que o rei favorecesse também os seus amigos no reinado. Essas são marcas de uma verdadeira amizade. Bom, eu espero que você possa ter aprendido alguma coisa, ou possa ter extraído desse vídeo alguma coisa boa, assim como eu extraí enquanto meditava sobre essa mensagem do vídeo de hoje. E se você chegou até aqui, eu lhe faço um convite de curtir esse vídeo, de deixar um comentário, deixar sua marca registrada por aqui, ok? Um abraço, obrigado pela tua companhia.